essa, a questão da necessidade dos interesses é que é a chave para se compreender o psiquismo adolescente. Porque os interesses da infância vão desaparecendo e surgem novos interesses que são a força motriz da conduta humana. E para Vygotsky, o processo de extinção desses velhos interesses e o desenvolvimento de novos é particularmente um processo doloroso, sensível, de longo prazo. Mas por trás dessa crise existe também, em oculto ali, né, algo de especial, que no caso da adolescência é o desenvolvimento do pensamento por conceitos, que é a base para a estruturação da personalidade e da concepção de mundo. 5 para o... Ah, tá. Essas sínteses superiores que o desenvolvimento do pensamento nos dá, é que faz com que o adolescente tenha condições de avançar do pensamento manipulatório do objeto, avançar da imagem do objeto para a ideia do objeto, pensamento por conceitos. Professora Lídia, eu expliquei isso para o namoradinho da minha filha. Eu conheci o namorado dela quando ela trouxe em casa para estudar os empiristas ingleses, uma aula uma prova que eles iam fazer de filosofia. Eu os ajudei, mas no final eu falei: filho, eu preciso te explicar uma coisa. Você é adolescente, não é? Quantos anos? 17, senhor. Eu preciso te falar uma coisa. A criança pensa com a manipulação do objeto. Você já tem condições de abstrair, de se libertar do empírico. Ele entendeu? Ele entendeu. Entendeu. Aceitou? Não. O pensamento por conceitos, ele, por causa do pensamento por conceitos, todas as demais funções psíquicas se intelectualizam e elas formam se desenvolvem a partir de um eixo que é o pensamento por conceitos, possibilitando o salto qualitativo das funções espontâneas a voluntárias, o consequente desenvolvimento da autoconsciência e o autodomínio da conduta, que aqui já foi falado. E além disso, o pensamento por conceitos possibilita a liberdade e a intencionalidade da ação, premissas indispensáveis ao desenvolvimento da imaginação criativa, da atividade de estudo para o trabalho, pensar o futuro, como foi falado aqui. Segunda atividade guia. E nessa, já estou terminando, e nessa atividade, eu gostaria só de salientar um ponto. Educar o adolescente para o mercado de trabalho, ou para entrar numa faculdade, é muito pouco. Faz parte, mas é muito pouco. Gramsci vai dizer assim: olha, ensinava-se latim e grego não para ser intérpretes, camareiras. Ensinava-se latim e grego para formar uma concepção de mundo. O maior desafio da educação escolar de adolescentes é de conseguir ao mesmo tempo preparar para a atuação do mercado de trabalho, do mundo de trabalho, e não limitar a formação do indivíduo a um processo de adaptação a esse mercado. A lógica do capital. Limitar a educação do adolescente a uma mera adaptação ao mercado de trabalho seria abdicar da luta de superação de uma sociedade capitalista, da divisão social do trabalho e da alienação. Uma educação voltada aos interesses do aluno concreto deve se posicionar criticamente em relação à lógica do capital e criar nos alunos necessidades de apropriação de conteúdos artísticos, filosóficos, científicos em suas formas mais desenvolvidas, a fim de que este tenha uma inteligibilidade do real, uma compreensão do fenômeno para além da sua aparência. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não me perguntem na hora das perguntas, porque eu não vou responder.
Mas assim, eu vou dizer por quê. É nesse ponto aqui que eu estou falando que a gente podia entrar numa discussão, e agora só por isso que eu não vou responder nada, porque eu também estou trabalhando nisso, na questão do que o professor Saviani diz que no ensino médio deveria nos atentar para o conceito de politecnia. Mas eu só estou problematizando esse ponto, mas assim, não vou falar sobre ele, mesmo porque eu não estou preparado para isso. Estou trabalhando isso ainda. Mas eu quero encerrar dizendo dessa dialeticidade, da dialética entre a atividade de estudo e o desenvolvimento ou a formação do pensamento por conceitos. Porque o pensamento por conceito, ele é condição para a apropriação dos conceitos ou do conhecimento sistematizado, mas ao mesmo tempo ele é produto dessa apropriação. E eu me reporto a duas passagens de Vygotsky, que uma no tomo 2, que ele vai dizer assim, olha, a instrução escolar é fonte do desenvolvimento do pensamento por conceitos. E no tomo 4 ele vai dizer assim, as diversas esferas do conhecimento poderão ser assimiladas de maneira profunda somente por meio do pensamento conceitual. Então ele é produto e ele é ao mesmo tempo condição. Mas, evidentemente que tais capacidades humanas, advindas do pensamento conceitual, não têm início somente na adolescência. Nós vimos isso ontem com a professora Lídia. Pensar dessa forma seria abdicar ou adotar uma atitude que desconsidera o processo. Na adolescência há um processo formativo. Em suas pesquisas, Vygotsky constatou que a formação do pensamento por conceitos é produto de um longo processo de apropriação da riqueza cultural. E no caso do cerceamento dessa riqueza material e ideativa, produzida pelo conjunto dos homens, o pensamento por conceitos não se formará nem na adolescência ou em qualquer outra etapa do desenvolvimento humano. E aí, há de se considerar que a patologização da adolescência não deixa de ser também produzida no descaso à formação da personalidade ao longo da formação da pessoa. E tratando da educação escolar, esse descaso ocorre desde a educação infantil. Parece que o grande problema enfrentado no âmbito da educação escolar de adolescentes é que esse momento de viragem explicita objetivamente o produto oculto da formação antecedente. Nesse contexto, então, fica claro que a concepção histórico-cultural de adolescência, a forma de ensinar é totalmente diferente da forma naturalizante, espontaneísta, encontrada nas visões idealistas e biologicistas. Para Vygotsky, só é boa a instrução que passa à frente do desenvolvimento e o conduz. O desenvolvimento do psiquismo não é algo natural, pois se refere às formas complexas de comportamento socialmente instituídas, que não são transmitidas pelo código genético, mas sim por meio de um processo de educação caracterizado pela transmissão, assimilação das riquezas materiais e ideativas produzidas ao longo da história do gênero humano. No contexto da educação escolar, então faz-se necessário a identificação dos conhecimentos mais desenvolvidos que foram produzidos pelo conjunto dos homens, bem como a transformação de tais conhecimentos em saberes escolares, considerando então a tríade forma, conteúdo, destinatário como exigência primeira no planejamento de ensino, tal como preconizado pela professora Lígia na sua tese de livre-docência, no livro que derivou dessa pesquisa. A forma direta e intencional de transmissão dos conteúdos científicos, filosóficos e artísticos, em suas formas mais desenvolvidas, é aqui então defendida com especificidade da educação escolar e apresentando a adolescência como um período do desenvolvimento humano propício à internalização de tais objetivações de forma mais profunda, devido à formação de conceitos. E na ênfase conferida ao destinatário, o adolescente, corroboramos a importância de um professor conhecer as especificidades dessa época do desenvolvimento humano, com vistas à promoção de um ensino que se adiante ao desenvolvimento,
destacando seu papel diretivo na criação de necessidades superiores que vão além do cotidiano do aluno e da lógica do capital. Em suma, conduzir o desenvolvimento psíquico do adolescente por meio do ensino sistematizado, de forma direta e intencional, implica conhecer as forças motrizes desse desenvolvimento, superar as concepções naturalizantes de adolescência, considerando as múltiplas determinações nessa etapa e as possibilidades do vir a ser de sua formação. Muito obrigado.